Com muita frequência eu vou passar as férias na fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Minha tia e meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem essa fazenda desde o século XIX. No verão passado eu tinha ido para lá. Bem, como diversas vezes aconteceram. Só que dessa vez meu espírito de aventureiro, de adolescente, não se contentou em somente ficar com as atividades de nadar em piscina, andar de cavalo, entre outras. Simplesmente deu em mim em explorar a fazenda, conhecer os ambientes que eu nunca tinha visto antes. Depois de um tempo de tanto pedir para meu primo Alexandre para fazer isso comigo, então ele decidiu explorar a fazenda, mesmo sem ele querer. Acabou me acompanhando com isso, já que além de não querer fazer isso sozinho, ele conhecia muito bem o território daquela fazenda muito mais que eu. E para fazer isso nós fomos um pouco depois de nós tomarmos café. Isso pela manhã, é claro. Quando nós nos afastamos um pouco mais da casa, ele então olhou para mim e disse: "Já que você quer explorar a fazenda, eu vou te levar para a casa principal daqui, que é uma casa antiga da fazenda." E no momento que ele falou isso, já sentia que iria encontrar nessa antiga casa da fazenda muito além do que queria encontrar. E essa antiga casa ficava muito longe daquela que pertencia ao namorado de minha tia. Sendo assim, nós havíamos levado muito tempo para chegar lá. Quando chegamos lá, eu vi a casa. Era muito velha. Bom, ela não era muito grande, mas também não era tão pequena. A porta estava destrancada e simplesmente estava encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente, na qual gostaria de explorar naquela fazenda. Eu achei que iria encontrar cavernas, cachoeiras, algum rio, ou até montanha, sei lá, alguma vista bonita. E não uma casa antiga e velha, como aquela que ele havia me levado. Enfim, nós entramos na casa, e a primeira coisa que notei foi que as paredes estavam arranhadas. Existiam também algumas manchas de cores amarronzadas que pareciam sangue. Poderiam serem pintadas por tinta também, por mais que elas fossem muito estranhas. Meu primo disse que havia muito tempo que ele não ia para lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam sujas daquela forma. Nós estávamos na sala principal, sendo que tinha uma parede que levava para a outra sala, a de jantar, e bem à direita existia um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar poderíamos chegar à cozinha, e seguindo um pouco à frente existia uma porta que levava também para fora da casa. Ali seria a porta do fundo da casa. Nós então pegamos o corredor da direita e fomos em direção aos quartos. Existiam 4 quartos e também um banheiro no total. No primeiro quarto estava tudo normal, nada demais, somente poeira. No segundo e no terceiro também nada de interessante tinha. Então fomos em direção ao quarto. Lá seria o maior de todos. Logo que nós entramos nele, senti uma brisa fria e também muito frio, estranhamente. Mesmo aquela casa sendo bem quente. E nesse quarto também tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos as portas do armário e não vimos nada de interessante. Foi aí então que ouvi barulhos de passos vindo do corredor. Eu, com muito medo, agarrei o braço de meu primo. Foi quando aqueles passos parou em frente à porta do quarto onde nós estávamos. Estranhamente, ninguém apareceu. Se nós ouvimos aqueles passos, alguém deveria estar ali, mas ninguém estava. Então, me tremendo todo, olhei assustado para meu primo e saí correndo dali. E ele veio logo atrás, correndo também. Enquanto corria assustado para sair de dentro daquela casa, eu notava que não havia ninguém dentro dela. Somente eu e meu primo estávamos lá. Mas nós ouvimos aqueles passos. Alguma coisa estava dentro daquela casa. Nós então chegamos no lado de fora da casa. Lá o sol batia. E foi aí que nós ficamos mais calmos. Eu olhei para ele para perguntar o que havia acontecido ali, quando de repente meu primo começou a gritar assustado. E ele do nada começaria a gritar que estava doendo. E eu não conseguia entender nada, o porquê que meu primo estava gritando.
Foi quando olhei para o braço de meu primo e notei que estava avermelhado, saindo uma espécie de fumaça. E também haviam brotoejas. O pescoço de meu primo começou a ficar vermelho também. Eu decidi que era hora de sair correndo para a casa do namorado de minha tia para que ela visse o que estava acontecendo com meu primo. Antes de sair correndo, voltando para casa, dei uma última olhada para aquela casa velha e antiga da fazenda. Foi quando pude ver uma fumaça cinza, bem na porta de entrada daquela casa, parada em frente à porta. Era uma fumaça cinza em forma de pessoa. Assustado, agarrei a mão de meu primo e saí correndo com ele dali, puxando meu primo. E quando enfim chegamos na casa, minha tia viu como meu primo estava e ficou assustada com a cena que viu. Ela correndo, levou ele ao hospital. E lá ele teve que tomar alguns remédios. O mais estranho de tudo é que no outro dia ele já estava bom, como se nada tivesse acontecido com ele no dia anterior. Ele me disse que aquela teria sido a primeira vez que ele havia entrado em um quarto daquela casa antiga e que também teria sido a primeira vez que ele havia tido uma reação alérgica ao entrar naquela casa. Naquele dia, no jantar, nós decidimos falar para todos o que havia acontecido no dia anterior e falamos dos passos que nós havíamos escutado. O namorado de minha tia, então, ficou assustado achando que alguém estaria morando naquela antiga casa escondido, já que isso, segundo ele, não era incomum de acontecer naquela casa. Então ele resolveu investigar melhor no dia seguinte. Como não tinha nada para fazer, eu e meu primo fomos com ele. E mais uma vez nós entramos na casa, agora junto com o namorado de minha tia. Mas para nossa surpresa, não haviam arranhões nas paredes. E também não haviam nenhuma daquelas manchas amarronzadas que pareciam sangue. Mas eu e meu primo não seguimos adiante. Ficamos na sala principal, quando o namorado de minha tia foi em frente. Ele rodou a casa inteira e não achou nada de estranho. Mas meu primo e eu ouvimos sim aqueles passos. E além disso eu vi aquela fumaça cinza na porta parada. Então o namorado de minha tia chamou a gente para ir embora. Depois disso, meu primo e eu nunca mais voltamos naquela casa. Eu não vou esquecer aqueles passos e aquela fumaça cinza que vi, e muito menos aquela reação estranha que meu primo teve. Aquela marca vermelha em seu braço, saindo uma espécie de fumaça, que também foi para seu pescoço. E isso serviu de lição para nós. E talvez seja melhor não explorar esses locais desconhecidos, principalmente esses locais antigos. Pode ser muito perigoso, além de poder se deparar com coisas sobrenaturais. E esse foi o meu relato paranormal.